Olá, bom dia, alunos do sétimo ano, que é o professor Igor falando. Uma excelente quarta-feira para todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre, né? Então vamos lá, pessoal, iniciar nossa aula de matemática. Na segunda-feira nós estudamos o MDC. Ali, pessoal, foi o final do nosso estudo dentro do conjunto dos números naturais, tá? São os números naturais, os números que a gente usa para contar, né? Então, dentro dos números naturais, nós estudamos os múltiplos divisores, o MMC e o MDC. Na aula de hoje, nós vamos começar o estudo dos números inteiros, tá, pessoal? Que é outro conjunto numérico também muito importante dentro da matemática, tá certo? É um conteúdo que vocês agora vão estudar ele para o resto da vida de vocês dentro da matemática. Até o nono ano, até o ensino médio, se forem fazer uma faculdade, o conteúdo de números inteiros vai estar sendo incluído, tá? Então que nós possamos aprender aqui, que é para quando a gente for para outro conteúdo que envolva números inteiros, a gente já sabe, tá? Então vamos lá, uma pequena introdução, beleza? Hoje nós não vamos fazer continha nenhuma, só aprendermos um pouco sobre a história dos números inteiros. Pessoal, como o nome diz, número inteiro significa um número que representa uma quantidade exata, tá? Inteiro, ou seja, que não é quebrado, beleza? Números inteiros representam quantidades exatas. E eles são representados, tá certo, pessoal? Pelos números positivos. O que são os números positivos? São aqueles numerozinhos que vão vir acompanhados com um sinalzinho de adição, uma cruzinha de mais, tá certo? Os números negativos, que vão vir acompanhados de um sinalzinho de menos, tá? E o zero. Professor, então quer dizer que os números inteiros são os números positivos, negativos e o zero? Mas o zero, professor, ele é positivo ou ele é negativo? Ele não é nenhum dos dois, tá, pessoal? O zero, ele é neutro. Ele nem é uma coisa e nem é outra. Então, quando alguém perguntar para você, o que são os números inteiros? São números que representam quantidades exatas, que são positivos, negativos e o zero. Beleza? Então, algumas situações do nosso dia a dia onde a gente acaba utilizando números inteiros e nem percebe. Olha lá, pessoal, temperatura. Temperatura, pessoal, é uma das coisas do nosso dia a dia que envolve números inteiros. Temperaturas muito elevadas, quando está muito quente, ou temperaturas muito baixas, que representam muito frio, tá certo? Eles utilizam números inteiros para sua representação, tá? Quando a gente vai fazer o estudo de temperatura, tá? O que marca as temperaturas positivas e as negativas são o zero, tá certo? Então olha lá, quando você vê assim uma temperatura acima de zero, suponha, hoje a temperatura no Ceará máxima foi de 32 graus Celsius acima de zero. Toda temperatura, pessoal, acima de zero, ela é representada por um valorzinho positivo. Então, diga assim, hoje a temperatura foi de 32 graus Celsius acima de zero. Ou seja, é mais 32 graus Celsius. Tá? Então, sempre que você pegar uma temperatura acima de zero, essa temperatura ela é representada por um sinalzinho positivo, com o valor dela. Olha lá, acima de zero, 32 acima de zero, mais 32. E se for uma temperatura abaixo de zero, tá? Uma temperatura abaixo de zero, uma temperatura fria, ela é representada por um sinalzinho negativo. Por exemplo, eu digo assim, hoje lá no Polo Norte a temperatura chegou a, sei lá, 45 abaixo de zero. Como é abaixo de zero, é muito frio, então é negativo. Menos 45 graus Celsius, tá? Situaçõezinhas aí que envolvem números inteiros. Olha lá, o que são os números inteiros? Não são os positivos, negativos e o zero? Então, olha lá,
32 positivo. A gente pode ler assim, tá, pessoal? Ó, 32 positivo ou mais 32. Beleza? 45 negativo ou menos 45. Beleza? Outra situação também muito presente no nosso dia a dia que envolva números inteiros, pessoal, é dentro de campeonatos esportivos, por exemplo, futebol, que considera o saldo de gols. O que é o saldo de gols, pessoal? É a diferença entre os gols que o time marcou, os gols pró, menos os gols que o time levou, os gols sofridos, tá? Quando você pega, tá, os números, os gols que o time fez e subtrai os gols que o time sofreu, você vai ter o saldo de gols. Se um time faz mais gols do que leva, ele vai terminar com saldo positivo. Por exemplo, eu digo assim, o meu time marcou 10 gols e sofreu 8. Olha lá, meu time marcou 10 e sofreu 8. Eu fiz mais gols do que o que levei, então o meu saldo vai ser positivo. Mas vai ser positivo de quantos gols? 10 menos 8. 2. Ou seja, o saldo do meu time vai ser mais 2. Ou 2 positivo. Mas se eu disser assim, pessoal, o meu time fez 7 gols e levou 12. Olha que time ruim. Só fez 7 e levou 12. Então, o que acontece? Se o meu time levou mais gols do que o que fez, ele vai terminar com saldo negativo. Vai ficar devendo. Mas ele vai ficar com saldo negativo de quanto? Olha, se eu fiz 7 e levei 12, 12 menos 7, 5. Então eu vou ficar com saldo negativo de 5 gols. Tá vendo lá? Olha lá, positivo e negativo. Então, saldo de gols é outra situação do nosso dia a dia que também envolve números inteiros. Outra situação, pessoal, é quando a gente está tratando de dinheiro, tá? De dinheiro. O que significa dizer que uma pessoa está com saldo positivo de dinheiro? Significa que aquela pessoa está com dinheiro sobrando, aquela pessoa tem dinheiro, tá? E o que significa dizer que a pessoa está com saldo negativo de dinheiro? Significa que aquela pessoa está devendo. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com dinheiro dentro de números inteiros, pessoal, saldo positivo significa que a pessoa tem dinheiro. Saldo negativo significa que a pessoa está devendo dinheiro, tá? Então, até botar aqui, ó. Tem dinheiro. Positivo. E quando o saldo é negativo, ela está devendo dinheiro para alguém, tá? Então eu digo assim, eu fui lá no comércio, lá no Raimundo, lá no Rio Novo, tá? Eu fui com 20 reais, tá? Fui com 20 reais e gastei 13. Eu fui com 20, gastei 13. Pessoal, eu vou receber 7 de troco, não vou? Então, se eu vou receber troco, significa que eu estarei com saldo positivo. Eu vou ter dinheiro ainda para gastar. Mas aí suponha o seguinte, eu fui lá no Raimundo com 20, fiz umas compras lá, o Raimundo somou e deu 23. Olha lá, eu só tinha 20, mas eu gastei 23. O que que vai acontecer nessa situação? Eu vou ter troco para receber? Não, eu vou ficar devendo lá no Raimundo. Vou ficar devendo quantos reais? 3 reais, então eu vou ficar com saldo negativo lá no Raimundo de 3 reais. Mas aí suponha, eu levei 20 reais, fiz lá umas compras e deu 20 reais. Qual vai ser o meu saldo? Eu vou receber troco? Não. Vou ficar devendo? Também não. Então qual vai ser o meu saldo? Zero. Então, dinheiro é uma das situações do nosso dia a dia que também envolve, tá? Número inteiro. Se eu estou com saldo positivo, eu tenho. Se eu estou com saldo negativo, eu estou devendo. E se o meu saldo estiver zerado, eu nem tenho, mas também nem estou devendo. Tá beleza? Outra situação, pessoal.
do nosso dia a dia que também envolve números inteiros é quando a gente vai falar de nascimento de alguém ou de algum acontecimento antes de Jesus Cristo nascer. Eu não sei se vocês sabem, mas para nós cristãos, o ano que Jesus nasceu representa o ano zero. Aqui é o nascimento de Jesus, tá? O ano zero. Esse ano nós estamos no ano de 2021, ou seja, quando for no final do ano, lá no dia 25 de dezembro, no Natal, Jesus, o seu nascimento estará completando 2021 anos. Então, quando a gente vai representar o nascimento de uma pessoa ou um acontecimento que aconteceu antes de Jesus Cristo nascer, antes de Cristo, a gente representa com número negativo. Por exemplo, eu digo assim, fulano de tal nasceu no ano 550 antes de Cristo. Represente esse ano com o número inteiro. Como é antes de Cristo, é negativo, tá, pessoal? Todo acontecimento antes de Jesus Cristo nascer é representado por um númerozinho negativo. Se ele nasceu no ano 550, seria menos 550. Beleza? Fulano de tal nasceu no ano de 182 antes de Cristo, menos 182. Tá? Antes de Jesus, tudo negativo. Depois de Jesus, aí a gente usa valores positivos. Beleza? Outra coisa também que a gente usa, pessoal, no nosso dia a dia, usando números inteiros, é para representar altitudes e profundidades. Altitude, pessoal, significa a altura acima do nível do mar. A altura, tá? Quanto metros de altura lá em cima, tá? Então, sempre que a gente for representar uma altitude, ela é positiva. Por exemplo, eu digo assim, a cidade de Quito, acho que é no Equador, na Venezuela, eu não lembro muito bem o país agora, está a 3.500 metros de altitude. Como é altitude, ela está acima do mar. Quando a gente for considerar, tá, pessoal, essa questão de altitude e profundidade, o nível do mar é como se fosse o zero, tá? Acima do nível do mar são valores positivos. Abaixo do nível do mar, negativo. Então, diga assim, a cidade de Quito está a 3.500 metros acima do nível do mar. Então, seria acima positivo, mais 3.500, olha lá. Aí eu digo assim, um submarino está a 800 metros de profundidade. Submarino é debaixo do mar, não é assim? Então, se é abaixo do nível do mar, é negativo. 800 metros, abaixo estão menos 800, tá? Então, números inteiros, eles estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pensa, tá? Seja em temperatura, seja em saldo de gols, em dinheiro, para representar uma altitude, uma profundidade, tá? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos apenas ver um pouco sobre essa história. Então, nós vamos estar fazendo a atividade do livro. Qualquer coisa, pessoal, pode perguntar. Tudo bem?